Tudo bem, pessoal? O intuito desse vídeo é tratar de um assunto, né, recorrente, que é sobre o livro caixa, né, para profissionais liberais, principalmente da área da saúde, né? Então, vamos tratar de temas aí relacionados ao Carnê-Leão, a despesas dedutíveis, INSS, ISS e imposto de renda. Isso tudo focado em profissionais liberais. O que a gente observa, né, nesse tempo aí que a gente vem atendendo, né, os profissionais da área da saúde, que a grande maioria opta pelo livro caixa, né, fazer ali as suas apurações pelo livro caixa, Carnê-Leão, pensando que é uma forma mais fácil e menos custosa para o profissional. E a gente vai ver aqui nessa apresentação que não funciona bem assim. São vários detalhes que precisam ser verificados, né? E também particularidades que, se não feitas da forma correta, podem trazer aí sérias consequências, né, no futuro para o profissional. Então, inicialmente, né, o objetivo então da apresentação é fazer uma diferenciação entre o profissional o autônomo e o profissional liberal, entender a importância do livro caixa e do Carnê-Leão, quais as despesas podem ser deduzidas, né, do imposto de renda, quando se obtém o imposto via o livro caixa, compreender como calcular e recolher o INSS e o ISS, que é algo também que muitos profissionais não se atentam para essa obrigação, né? Que é o recolhimento previdenciário e o ISS, que é um tributo municipal. E a gente vai aplicar aqui alguns exemplos práticos, né? Demonstrando isso aqui que a gente vai discorrer aqui no decorrer da apresentação. Então, o primeiro ponto aqui é a diferenciação, né, entre autônomo e profissional liberal. A principal diferença é que o profissional liberal, né, ele possui uma formação técnica, né? Ou ela de nível universitário ou um tecnólogo, né? E que exige uma regulamentação por parte de um conselho de classe. Então a gente cita aí psicólogos, médicos, né? Eles possuem ali um conselho de classe. Então já é uma diferenciação com relação ao profissional que é autônomo, que aí já não tem essa formação regulamentada, né? E ele pode atuar, né, sem ter esse conselho de classe. A gente cita, por exemplo, o caso do pintor, um pintor que é autônomo, um pedreiro. Ele não tem uma necessidade, né, de ter ali um conselho de classe. E ele pode ter ali os seus recolhimentos, né, previdenciários e de imposto de renda feito via Carnê-Leão e apurando ali o livro caixa. Não é muito comum. Isso para o profissional autônomo, ele não preocupa muito ali com essa parte de apuração de livro caixa. Então, assim, costuma ser uma carga tributária bem alta comparado ao profissional liberal. Vamos agora já adentrar ao que é o livro caixa e o que é o Carnê-Leão, que uma coisa complementa a outra, né? O livro caixa é o registro diário, né, e detalhado das receitas e despesas obtidas pelo profissional. Então, o que é o livro caixa? O livro caixa é toda a movimentação financeira que ocorreu dentro da parte financeira ali da pessoa física. Então, toda a receita que ela obteve, né, no atendimento de um cliente, sendo ele pessoa física, né, e as despesas também relacionadas com a atividade profissional. Então, vamos lá no exemplo. Você é um psicólogo. No momento que você faz ali o atendimento, né, ao seu paciente, o momento que você obtém a receita dele via Pix ou via
dinheiro mesmo, ou passando ali via cartão de crédito, isso ali já é considerado então a sua receita. Então, no livro caixa, você vai escriturar essa receita obtida. Ah, conta de água, luz, despesas do consultório, aluguel, isso já vai ser tratado dentro do livro caixa como uma despesa. Qual que é o ponto importante nisso? O profissional que atua como profissional liberal, né? Ele optando aí por ter o livro caixa e o carnê-leão, ele tem que fazer essa apuração mensal, não no momento de fazer a declaração de imposto de renda, lá no final do ano ou no início do outro ano, que é muito comum os profissionais fazerem isso. Não fazer a apuração dentro do mês no qual obteve a receita, mas sim faz a posteriori, faz lá na época de fazer a declaração do imposto de renda. Isso é errado. Quando você é profissional liberal, você tem que fazer esse recolhimento de forma mensal. Todo mês você tem que ir e apurar o imposto devido daqueles atendimentos que você teve ali, fazendo as deduções que são permitidas por lei. Para quais profissionais, né, que são indicados então o livro caixa e o carnê-leão? É igual falado, né, os profissionais liberais e que não tenham constituído uma sociedade empresária unipessoal, no caso uma pessoa jurídica, né? Então são médicos, dentistas, psicólogos, só que a gente vai observar no decorrer da apresentação, no momento que a gente entrar na parte ali de exemplificar isso que a gente está falando, que você sendo pessoa jurídica, a carga tributária ela é menor, ao contrário de quando você atua como profissional liberal. Fernando, você citou aí a respeito das despesas. Quais são as despesas passíveis de ocorrer essa dedução no livro caixa? As principais despesas dedutíveis, né, que podem ser registradas no livro caixa é o aluguel do consultório, salários e encargos de funcionários. A grande maioria tem ali uma secretária e uma faxineira, no caso, um pequeno consultório. Essas despesas com esses dois profissionais aí que atuam para a empresa, né, para a empresa não, né, que fazem esse tipo de serviço para o profissional liberal, pode ser dedutível, pode deduzir. Material de consumo, luvas, seringas, energia, água, internet, cursos, congressos, treinamentos, contabilidade e honorários profissionais. Essas são as despesas mais usuais, né? E acontece muito dos profissionais não se atentarem, né, a essas despesas e não fazer a dedução delas dentro do livro caixa. Na verdade, não fazer a escrituração, né, dentro do livro caixa. A grande maioria faz ali a escrituração só do que recebe, só da receita, e perde ali uma chance grande de deduzir o valor do imposto a pagar. Aqui a gente tem um exemplo, né, do livro caixa. A gente mostra aqui como que é feito, né, essa escrituração. Então vai ter ali a data, vai ter ali uma descrição, né, do qual, se é receita ou se é despesa, um histórico, né, e vai ter a entrada ou a saída. E no final o saldo, né, obtido entre a receita e a saída, o que sobrou. Tenha em mente um extrato bancário. É a mesma lógica do extrato bancário. Só que ali o livro caixa ele vai servir para, no fim, você apurar ali qual que é a base de cálculo, né, para a apuração do imposto de renda, no qual você tem que recolher de forma mensal. Friso novamente, tem que ser feito o recolhimento mensalmente. Se você utiliza aí o carnê-leão, utiliza o livro caixa, o prazo, né, para se fazer o recolhimento ele é mensal. O preenchimento do carnê-leão. Então vamos lá. A gente tem o livro caixa, né, que é onde a gente vem ali e descreve, faz ali a escrituração de toda a receita que a gente obteve dentro do mês
e as despesas que são dedutíveis. Pronto, a gente chega ali num resultado, num lucro, num resultado daquele mês. Esse resultado daquele mês, a gente vai vir num programa chamado Carnê-Leão Web e você vai incluir, né, transcrever essas informações que estão lá no livro caixa, transcrever para dentro do Carnê-Leão Web e ali você vai obter a sua guia do imposto a pagar. Então é nesse momento que você está apurando então o valor devido do imposto de renda. Entendeu? Então aí você já vai ter a sua primeira guia quando é profissional liberal, que é a sua guia do imposto de renda devido do mês. Fernando, não estou fazendo de forma mensal, eu faço só lá no final do ano, eu junto tudo e faço ali o recolhimento. Não é o correto. A Receita ela pode glosar, né, te intimar a fazer o recolhimento de forma retroativa, porque o Carnê-Leão ele é de preenchimento, né, para quem é profissional liberal mensal. Todo mês é necessário fazer o recolhimento. Fiz o Carnê-Leão, paguei o IR. Tenho algo mais para pagar? Sim. Além do imposto de renda, o profissional liberal, né, ele vai ter ainda o recolhimento do INSS e do ISS. O INSS, né, como todo mundo sabe, ele é para fins previdenciários, né? Importante para o profissional ele ter os seus benefícios previdenciários, né, regular. Imagina, o profissional ele fica doente, vai necessitar aí de um auxílio doença, é nesse momento que você vai recorrer aí aos benefícios previdenciários, né? E também para fins de aposentadoria, né? Para quando o profissional ele for aposentar, ele ter ali um valor de recolhimento previdenciário para fins de aposentadoria. Já o ISS é um tributo municipal, né, que é devido para qualquer profissional liberal e cada prefeitura ele estipula a forma de recolhimento. Sendo a mais comum, a prefeitura estipula ali um valor fixo a ser pago mensal pelo profissional liberal que está habilitado junto à prefeitura. Ah, Fernando, basta eu pagar o INSS que automaticamente eu já estou incluído no ISS? Não. Você tem que fazer um cadastro exclusivo para esse fim junto à prefeitura. Então não é tão simples, simplesmente ir lá e pagar um valor X de ISS. Não. Você tem que ser cadastrado junto ao seu município para você fazer jus ali ao recolhimento do ISS, né? Sendo ele com valor fixo, né? Então, sobre o INSS e ISS, os principais pontos são esses. Agora, vamos adentrar um pouquinho aí com relação ao INSS, que é algo muito comum, né, de acontecer, é do profissional recolher o INSS da forma simplificada, que é um recolhimento que é de 11% sobre o salário mínimo. Isso está muito errado. O profissional liberal ele não pode fazer esse recolhimento de forma simplificada, porque a forma simplificada é para um outro tipo de contribuinte, não para o profissional liberal. A alíquota para o profissional liberal ela é de 20%, limitado ao teto máximo do INSS. Então, se a pessoa, por exemplo, faturou ali um valor de vamos no exemplo aqui da tabela do INSS. Se a pessoa faturou aqui 1.412, por exemplo, que era a tabela aqui na época, 1.412, você vai fazer o recolhimento só de 7,5% ou 11%? Não, 20%. 20% de 1.412. 1.412, 20%, a gente está falando de um valor de R$ 282 que você teria que recolher. Ah, Fernando, mas na verdade o meu recolhimento ele foi em cima de R$ 15 mil.
você não vai pagar 20% sobre 15 mil. Você vai pagar sobre o limite aqui, né? Sobre o limite máximo aqui do INSS, né? Que hoje é de 7.786,02. 20% desse valor dá 1.557,20. Esse é o máximo de recolhimento de INSS, tá? A gente está usando aqui a tabela de 2024, mas é mais aqui mesmo só para fim de simplificação aqui para entender, né, que não pode ser utilizado o simplificado, mas sim 20%, que é o recolhimento para profissional liberal. Ah, Fernando, e o que é o simplificado? Para quem que é o simplificado? Além do simplificado, tem ainda um outro que é o facultativo, que é ainda menor ainda, que é 5%. Só que é para qual público esse 5%? Para quem não exerce atividade remunerada. É o caso do profissional liberal? Não é. O profissional liberal ele tem ali atividade remunerada. Ah, e tem o plano simplificado, igual a gente falou. É aquele que é sem vínculo com empresa e sem renda como autônomo. Então, é para dona de casa, né? É um exemplo de quem utiliza ali o plano simplificado. Ah, aquela pessoa que só tem renda de aluguel, utiliza-se o plano simplificado. Fernando, mas eu uso o plano simplificado. O que que isso pode impactar? Olha, pode impactar da Receita Federal te cobrar de forma retroativa esses valores, acrescer uma multa de 75%, mais juros e multa de todo o valor que ficou em aberto que você não fez o recolhimento. Basicamente é isso que vai acontecer. Então é importante recolher, né, o pessoa que é aí profissional liberal, recolher no formato correto. A forma de recolhimento do ISS, igual eu já falei, né, ele é definido pela prefeitura. Eu dei um exemplo aqui considerando um profissional que receba aí R$ 10.000. Se o valor for fixo, ele vai pagar uns R$ 100 por mês. Se a prefeitura optar por fazer o recolhimento via faturamento, aí a alíquota pode variar de 2% a 5%. Coloquei no exemplo aqui 3%, daria R$ 300. Aqui está um exemplo de Belo Horizonte, que o recolhimento em Belo Horizonte é 314 por trimestre. Então, trimestralmente, o profissional tem que pagar esse valor. Agora, a gente vai fazer aqui, de uma forma bem rápida, aqui um exemplo, né, de um livro caixa e o preenchimento do carnê-leão. Então, a gente considerou que a gente está tratando aqui de um psicólogo, né, profissional liberal. Ele recebeu de cliente, pessoa física, no decorrer do mês, 15 mil. Ele tem de despesas dedutíveis aluguel, água, luz, a faxineira, material de consumo aqui, e o congressos e treinamentos, que totalizou todo esse valor R$ 5.000. E todos esses documentos aqui, né, tudo foi gerado em nome da pessoa física dele. Não foi gerado no nome da mãe, não foi gerado no nome do pai, de filho, não. No nome do profissional no qual ele é o profissional autônomo, no caso, profissional liberal, né? Não, igual citei, CPF de terceiros. Então, no exemplo aqui, o faturamento de 15 mil, a gente deduz, né? Tem despesas dedutíveis de 5 mil, menos o INSS. No caso, ele teve um faturamento de 15 mil, ele está acima do limite do INSS, que era de 7.786. Então, o máximo de INSS que vai pagar é 1.557,20. A gente já colocou aqui. Então, do faturamento de 15 mil, a gente deduz 5 mil, os 1.557,20 de INSS, R$ 150 de ISS, que foi o que eu considerei. Então, resultou uma base de cálculo de 8.292,80. Esse valor, que aí a gente vai lá no Carnê-Leão Web e vai colocar lá como base de cálculo para recolher o imposto de renda. Que nesse exemplo ficou um valor de R$ 1.371,79. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa, né, o profissional liberal, ele vai pagar
1.371,79 do imposto de renda que foi recolhido via Carnê-Leão. INSS ele vai pagar 1.557,20 mais R$ 150 de ISS. São três guias, né, que a gente teve que confeccionar para esse cliente. E o valor total recolhido foi de R$ 3.078,99. Agora, nesse mesmo exemplo aqui, vamos imaginar que esse profissional ele resolveu constituir uma empresa optante pelo Simples Nacional. Sendo a empresa optante pelo Simples Nacional, ele iria pagar um valor de 6% sobre os 15 mil, que daria R$ 900, um Prolabore, que nesse caso dele aqui, que tem a questão do fator R, ele precisa ter um Prolabore de 29%. Então ele teria que obrigatoriamente ter um Prolabore de 4.350. Fernando, o que é Prolabore? Prolabore é o salário do dono da empresa ali, do profissional que atua dentro daquela empresa. Ele tem um salário, o salário é o Prolabore. Ele tendo esse salário aqui de 29% do faturamento dele, ele vai pagar uma carga tributária menor, que é 6%, e além disso, ele vai ter um INSS de 11%, não de 20%, igual acontece no caso do profissional liberal, então ele vai pagar R$ 478,20, e o IR que vai incidir aqui sobre o Prolabore vai ser só de 208, porque ele não incide sobre os 15 mil, 10 mil, não. Ele incide sobre o Prolabore que ficou definido, que é 4.350. Então ficou esse valor de 208. No final, como empresa, ele recolheu então 1.586,20, se ele optasse por ser pessoa jurídica. Então, assim, nesse exemplo, então, né, a gente vê que tem a vantagem aí da pessoa, ao invés de recolher via Carnê-Leão, né, mesmo com as deduções, é melhor a pessoa ainda optar por ter uma pessoa jurídica, constituir uma pessoa jurídica. Logicamente que cada profissional tem ali o seu cenário, que pode ter uma diferença ou outra, mas a grande maioria é a melhor opção optar pela pessoa jurídica. Então, espero que tenha ficado claro aí a importância do Carnê-Leão, como faz a sua apuração e a vantagem também, né, já no final aqui, que ficou evidenciado, de se ter também a pessoa jurídica. Qualquer coisa, estamos à inteira disposição, alguma dúvida com relação à apresentação também, estou à disposição para esclarecer qualquer ponto. Grande abraço e até a próxima.